Excel, criando uma planilha completa. Olá, essa é a nossa última aula de Excel, onde nós iremos utilizar boa parte das funções e funcionalidades que nós temos no Excel, que aprendemos no decorrer das outras aulas, e vamos implementar em uma planilha mais completa, onde nós iremos fazer um fluxo de caixa. Vamos dar uma olhada no Excel como é que fica? Então, pessoal, aqui no Excel nós temos uma planilha, tá? Que eu já deixei algumas coisas prontas para facilitar e a gente ganhar tempo. Então, começando aqui onde nós temos um painel, tá? Geral, onde nós iremos colocar alguns gráficos e trazer as informações principais desse fluxo de caixa. Em seguida, nós temos uma outra planilha onde a gente vai resumir boa parte dessas informações, tá? Onde nós vamos colocar as categorias de entradas, as categorias de saídas e fazer alguns cálculos já automáticos para facilitar a visualização desses dados. E aqui também nós temos uma planilha de lançamentos, onde serão colocadas as informações, os lançamentos de entradas e saídas, onde nós temos por data, o tipo, se é entrada ou saída, o tipo de entrada ou saída, ou seja, qual categoria ele se encaixa, a descrição dessa entrada ou saída, a forma de pagamento e o valor. E para auxiliar toda essa nossa planilha, eu coloquei mais uma aba aqui, onde nós vamos colocar algumas informações auxiliares, digamos assim. Primeiramente, nós vamos colocar o ano, tá? Essa planilha você pode personalizar todo ano que você vai utilizar, facilitando assim, tá? Então, nós precisamos apenas trocar esse ano aqui, atualizar, você pode vir aqui e digitar sem problema nenhum, e nós vamos utilizar em vários lugares essa informação. Em seguida, nós temos as entradas, tá? Quais categorias você pode inserir mais, alterar, sendo que for necessário, tá? Então, para o seu dia a dia, ou dependendo da empresa que você está prestando o serviço, você pode alterar essas informações. A mesma coisa vale para as saídas, tá? Onde você pode aqui incluir, alterar da forma que for mais prático para você. Em seguida, nós temos as formas de pagamento, tá? Apenas para facilitar ali na descrição, tá? Para que você tenha um acompanhamento do que está acontecendo, de que forma mais utilizada e tudo mais. E por último, ainda aqui dentro dessa planilha, eu fiz uma espécie de calendáriozinho, tá? Então, eu deixei aqui só pronto os nomes, alguns números e o início e o fim, onde nós vamos colocar as datas de início e fim de cada mês, tá? Para que serve isso? Nós iremos utilizar isso para ter um controle mensal aqui no fluxo de caixa para conseguir fazer o cálculo. Ah, mas por que a gente já não deixa fixo? Porque tem alguns anos que, por exemplo, ano bissexto, fevereiro tem uma quantidade diferente de números. Então, para começar, vamos deixar pronta essa base, tá? Colocando aqui os anos, ou melhor, as datas de início e fim de cada mês, conforme o ano selecionado ou digitado aqui do lado esquerdo. Tranquilo? Então, para fazer isso, nós iremos começar através de uma fórmula de data, que o próprio nome já vai entregar tudo, que é data, tá? Clicando duas vezes aqui, ele traz 3 parâmetros. Primeiro, o ano, ou seja, eu vou pegar ali dinâmico lá daquela célula que nós temos aqui. Então, eu vou clicar, ponto e vírgula, qual é o mês? Tá? Eu poderia digitar o número aqui e tudo mais, mas para facilitar aqui na nossa utilização e deixar mais rápido, eu já deixei os números aqui em cima referente a cada mês que tem aqui embaixo. Então, vou clicar aqui no mês, vou colocar ponto e vírgula novamente, e aí ele vai perguntar o dia. Todos os meses começam com o dia 1, então só vou digitar 1, posso deixar fixo sem problema nenhum nesse caso. Fechando parênteses, apertando Enter, e ele já trouxe as datas corretas aqui, ou melhor, a data correta, né, que é dia 1º de janeiro de 2021. Agora eu preciso replicar isso para os outros meses, tá? Então eu posso vir aqui e arrastar. Só que se eu fizer isso, vocês vão perceber que já vai dar um erro, tá? Então ele funcionou aqui em 1900, o outro não deu. O que aconteceu aqui? Foi no ano, tá? Porque o ano, perceba, ele está referenciado o A2, que foi a primeira célula que eu fiz, e aqui já está trazendo B2, tá? Então ele está trazendo para a fórmula, ou melhor, para a célula do lado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fixar, tá? Ou seja, travar essa referência dessa célula. Então, clicando aqui nessa referência, eu vou apertar o F4, ou caso você queira, você pode colocar o cifrão ali para fazer esse travamento, esse bloqueio de referência. Apertei Enter e agora sim eu vou replicar para os outros meses, até dezembro. Tá? Então ele já trouxe bonitinho todos os meses. Agora, para o fim, nós iremos utilizar uma outra fórmula, tá? Então, existe uma fórmula dentro do Excel que facilita muito para eu saber qual que é o último dia do mês. Porque todo mês, às vezes, tem 30, 31, 28 ou até 29 no caso de fevereiro, né? Então, nós temos esse detalhe.
Então, vamos utilizar aqui uma fórmula chamada fim-mês, tá? Então, começando a digitar, ele já aparece aqui, ó, fim-mês. O que ele pede? Ele pede dois parâmetros para que eu consiga determinar qual que é o fim do mês. Primeiro, a data inicial, que é a data que nós acabamos de colocar aqui em cima, tá? Ponto e vírgula. E quantos meses, a partir dessa data, eu quero o final do mês, tá? No caso, eu não quero nenhum mês a mais, eu quero exatamente desse mês. Então, eu vou colocar 0. Se eu quisesse, por exemplo, saber de fevereiro, eu colocaria 1 referente àquela data que eu acabei de selecionar. Mas no caso, como é desse próprio mês, eu deixo 0. Aperto Enter e ele já trouxe dia 31 de 1 de 2021, tá? Aqui eu não preciso fazer nenhum bloqueio ou travamento de referência, porque toda vez que eu, por exemplo, se eu copiar para cá, ele precisa pegar da célula de cima. E o 0 ele vai manter o valor 0. Então vamos lá replicar agora para os restantes, para os outros meses. Tá? Percebam que ele já fez, incluindo fevereiro com 28 e assim por diante até chegar a dezembro. Tá? Só para fazer um teste, vamos pegar um ano bissexto, por exemplo, 2024, vocês vão perceber que ele já alterou para o dia 29. Tá? Então isso aqui vai ser bem útil quando nós formos buscar as informações de lançamentos de cada mês. Tá? Então nós temos pronto aqui já a nossa base. Muito bem. Agora, em lançamentos, vamos entender como é que funciona. Primeiro, você vai ter que digitar a data, em seguida selecionar se entrada ou saída, e aqui em tipo ele vai trazer conforme se você colocou entrada ou saída aqui, ele já vai trazer a categoria de entrada ou saída conforme o que você selecionou. A descrição é um campo aberto, onde você vai digitar a descrição desse lançamento, a forma de pagamento você vai selecionar e o valor você vai digitar também. Tá? Então, começando, primeira data, eu vou simular uma data aqui, dia 20 de 1 de 2021, tá? Ele já ficou no padrão que a gente queria utilizar. Entrada e saída, aqui eu vou utilizar a validação de dados para que você possa selecionar, tá? Ou quem for utilizar a sua planilha consiga selecionar a entrada ou saída, o que vai facilitar e evitar algum tipo de erro, tá? Por quê? Conforme a seleção que você fizer nessa célula, o tipo ou a categoria de entrada ou saída vai alterar. Se for entrada, vai trazer a relação de entrada. Se for saída, a relação de saídas. Então, para que eu consiga colocar a validação de dados aqui, eu preciso ir em dados e aqui, ó, nesse botãozinho bem escondidinho, tá? Validação de dados. Caso você não encontre, lembre-se, você pode utilizar ou pesquisar aqui em cima e vir procurar a validação de dados. Funciona da mesma forma, tá? Qual tipo de validação de dados nós iremos utilizar? O de lista, tá? Então ele vai permitir uma lista. E aqui eu posso colocar manualmente, tá? Então eu quero entrada. E aí para separar do próximo item, ponto e vírgula e saída. Ok. Muito bem, com a entrada e saída já definido, agora eu vou no tipo. O tipo ele vai buscar a informação conforme eu coloquei entrada ou saída. Como nós aprendemos na aula de validação de dados, o que nós iremos fazer aqui? Nós vamos selecionar os tipos de entradas e nomear essa seleção. Tá? Então, aqui em base, selecionei as entradas e vou dar um nome. Muito cuidado, esse nome que eu tenho que dar tem que ser o mesmo nome que está aqui. Então, ó, perceba, eu coloquei entrada e saída no singular, não está no plural. Tá? Então, voltando em base, já está selecionado, vou digitar exatamente como eu digitei lá, entrada. Tá? E eu aperto Enter para confirmar que ele salvou. Tá? Então, ó, posso selecionar novamente, ele já traz o nome correto. A mesma coisa vai funcionar para a saída. Vou selecionar apenas as categorias, não seleciono o título, tá? E vou colocar saída. Muito bem. Continuando lá em lançamento, agora a gente vai fazer a validação de dados conforme o tipo, tá? Então, eu vou deixar já selecionado aqui, por exemplo, entrada. E agora eu vou fazer a validação de dados conforme a seleção, tá? Então, vou lá de novo em validação de dados, em lista, mas agora a gente vai utilizar aquela forma, a fórmula que é o indireto, onde ele vai buscar conforme o valor que está aqui dentro. Então, vou colocar, lembrando, como é uma fórmula, uma função, eu começo com igual, vou digitar o indireto, abre parênteses, vou referenciar esta célula,
tá? Mas lembrando, a gente já fez isso lá naquela aula, mas vamos retomar. Quando eu clico aqui, ele traz a referência bloqueada, travada, tá? Já com os cifrões ali para que essa referência fique travada. Eu não quero deixar essa referência travada, porque a partir do momento que eu copiar dessa célula para as outras, ele vai referenciar a célula à esquerda dela, tá? Então, se eu deixar bloqueado, tudo que ficar aqui vai referenciar apenas a célula B2. Não, eu não quero. Você pode apagar tudo, ou só os cifrões, e digitar B2, tá? O que você achar mais prático. Tranquilo? Então, ele já vai trazer conforme as informações. Vou clicar em OK e ele já trouxe conforme a seleção que eu coloquei, ó, venda de produto, serviço, venda de ativo ou outra fonte. Se eu trocar aqui para saída, ele deve trazer as categorias de saída. Olha lá, já trouxe retirada, conta básica, seguro, salário, imposto e marketing. Tá? Então, você já pode deixar dessa forma que já está funcionando nesta célula. A descrição é qualquer coisa, tá? Então, conta básica, sei lá, conta de luz. Você vai determinar ali como achar melhor. E aqui em forma de pagamento, nós iremos colocar a validação de dados referentes ao que as categorias que nós temos aqui em forma de pagamento. Não preciso nomear, vou referenciar direto porque vai ser fixo, né? Então, as categorias que já existem. Então, vou selecionar a célula, vou aqui em validação de dados, vou alterar para a lista. E a fonte, eu posso clicar nessa setinha, tá? Ele vai trazer ali para que eu consiga selecionar um pouco mais fácil. Venho aqui, seleciono apenas as categorias, o título não é necessário, posso apertar Enter, tá? Ele já abre de novo toda a janela, clico em OK e ele já traz pronto aqui, tá? Quais são as categorias de forma de pagamento. Em seguida, nós vamos colocar aí, por exemplo, o valor monetário, tá? O valor em reais. Por padrão, ele está deixando só um número, tá? Para ficar bonitinho e mais prático de visualizar, eu venho aqui em página inicial e vou colocar como valor um formato de número de contabilização ou valor monetário, tá? Então, ele já traz dentro do que for necessário. Tranquilo? Então, aqui nós já deixamos pronto a nossa planilha de lançamentos, tá? Para facilitar quando a gente for incluir as informações, já vem aqui com as validações de dados e tudo mais, deixando tudo mais prático e evitando também algum tipo de erro humano quando a pessoa for selecionar aqui para que não venha alguma informação errada ou digite de forma diferente um pouco e quando a gente precisa resumir essas informações, elas não vão estar coerentes. Tranquilo? O que eu preciso fazer para facilitar todas essas informações ou deixar pronta o restante dessa planilha? Eu preciso copiar essa formatação, essas validações de dados que eu fiz. Tá? Então, para não copiar todas essas informações, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou apagar aqui, tá? Ele mantém as formatações, percebam que aqui tem as opções de entrada e saída e tudo mais, a forma de pagamento também, tá? E agora, eu vou copiar, tá? Ctrl C, ou venho aqui em cima e tenho a opção de copiar, tá? E eu vou selecionar o restante para baixo, tá? Do que nós temos aqui. Então, para selecionar, nós aprendemos em uma aula lá específica algumas teclas de atalho. Então, eu vou manter pressionado o Ctrl, o Shift para selecionar e vou apertar para baixo. Tá? Ele foi até o final da nossa planilha. Perceba o número que ficou aqui embaixo, é gigantesco. E aqui eu vou colar, tá? Ele vai colar as formatações. Tá? O que eu fiz com isso? Na aparência aqui parece que não mudou muito. Tá? Mas o que ele fez? Ele já copiou todas as formatações de validação de dados já para que eu consiga utilizar conforme o que eu coloquei ali dentro. Ok? Então, a nossa planilha de lançamentos está pronta, bonitinha, e eu já posso utilizá-la sem problema nenhum. O que falta? Eu fazer o fluxo de caixa, onde vai buscar as informações dos lançamentos que nós colocamos naquela planilha. Tranquilo? O que eu fiz para a gente não ficar perdendo tempo preenchendo essa planilha? Eu já deixei uma outra planilha com todas essas informações já salvas, tá? Então, com vários lançamentos para facilitar, tá? Para a gente não ficar perdendo tempo gerando informação fictícia aqui, para que a gente consiga fazer a planilha de uma forma mais tranquila, ok? Vamos copiar aqui tudo que nós temos, então você pode selecionar com o mouse ou com as teclas de atalho. Tá? Percebam que não tem valor monetário, não tem nada aqui já de data, ele está com os valores estranhos, mas a partir do momento que eu colar aqui
tá? Ele já vai trazer certinho. Mas detalhe, você tem que colar utilizando o colar corretamente. Como assim, professor? Como eu já fiz as formatações, eu quero colar apenas os valores. Então, clicando na setinha embaixo do colar, eu tenho aqui, ó, colar valores, e eu vou pegar a primeira opção, que é o valores. Tá? Então percebam que ele já traz a data correta, já as seleções, tudo bonitinhos, inclusive a formatação aqui que nós temos monetária para facilitar. Tranquilo? Lançamentos, ok, prontinha. Vamos para o fluxo de caixa. No fluxo de caixa, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que ver quais são as entradas e as saídas disponíveis. Para fazer isso, muito simples. Vou colocar aqui, ó, igual, e vou referenciar a nossa planilha base. Vou pegar a primeira categoria, que é vendas de produto. Venda de produto. Apertei Enter. Ele já trouxe aqui essa categoria. O que eu vou fazer? Vou copiar essa formatação para os restantes, ou melhor, para as outras linhas. Tá? Percebo que ele copiou e trouxe um zero aqui. Tá? Quando eu referencio uma célula vazia, ele traz esse valor de zero. Tá? A gente pode fazer um controle de erro aqui, evitando que apareça esse zero, bem simples. Nós aprendemos em outra aula, mas vamos retomar aqui. Então, eu vou colocar aqui igual se. Aí eu vou abrir parênteses. Qual que é o teste lógico que eu vou fazer? Se esta célula for igual a zero, ou melhor, igual a vazio, para referenciar vazio ou para dizer que é vazio, são duas aspas sem nada dentro, tá? Ponto e vírgula. Eu quero que ele retorne nada, ou seja, se não tem nada na célula, traga nada, mostre nada. Que, de novo, eu vou colocar duas aspas sem nada dentro. Ponto e vírgula. Se não tiver nada, mostra nada. Ou se tiver alguma coisa, ou seja, o valor for falso, quer dizer que tem alguma coisa referente, eu vou mostrar a própria célula. Fecho parênteses, aperto Enter. Aqui não mudou nada. Agora eu vou copiar para as outras células aqui embaixo e pronto. O que tem, ele mostra. Se não tiver, ele não mostra. Tranquilo? Vou fazer a mesma coisa agora com a opção de saídas. Vou começar já fazendo aquele controle para ver se não tem nenhum tipo de problema. Então, base, vou colocar. Vou fazer o teste lógico para ver se ela está vazia. Se estiver vazia, continua vazio. E se tiver alguma coisa, mostra o que tem ali dentro. Ok? Enter, ele já trouxe o retirada. E agora eu vou copiar para as outras células aqui embaixo. Tranquilo? Muito bem, agora nós podemos dar andamento à nossa pesquisa, aqui onde nós vamos pesquisar, por exemplo, quais são as categorias de venda de produto em janeiro. Para fazer isso, agora nós precisamos utilizar as datas que nós colocamos. Por quê? Eu vou fazer uma busca referente, ó, o que tiver dentro de janeiro e for venda de produto, você vai somar, caso tenha mais de um, e vai trazer o valor referente à quantidade, à venda de produtos gerais dentro de janeiro desse ano. Tá? Então, para fazer isso, nós iremos utilizar uma fórmula chamada soma-CES. Tá? Então, aqui ó, em fórmulas, matemática, trigonometria, e vamos descer até encontrar essa fórmula. Percebam que tem a soma normal, a soma C, que você pode colocar um teste lógico ali para verificar se está válido, e o soma Cs, tá? Com S no final, eu posso colocar vários testes lógicos e os que tiverem, se todos eles forem verdadeiros, ele vai somar e trazer esse resultado. Então, clicando aqui, nós iremos utilizar essa caixinha de ajuda para facilitar, tá? Eu cliquei sem querer ali e vou apagar. Qual que é o intervalo da soma? Tá? O intervalo da soma vai ser lá nos nossos lançamentos, a coluna inteira de valor. Tá? Então eu vou clicar aqui ó, em F. Tá? Não vou selecionar, pode clicar em F direto. Por quê? Percebam, ó, lançamentos, F e F. Quer dizer o quê? Que ele está pegando a coluna inteira. Qual o intervalo de critério? Onde que ele vai verificar o primeiro critério? O primeiro critério que nós vamos analisar é se está dentro de janeiro. Tá? Na verdade, a gente tem que usar dois critérios para verificar dentro do mês. Porque eu vou verificar se ele é maior ou igual que o primeiro dia do mês. Depois, o segundo critério vai ser se ele é menor ou igual ao último dia do mês. Então, aqui, intervalo de critérios vai ser a data do lançamento. Então, eu vou selecionar a coluna inteira dos lançamentos aqui em A. Tá? Então, clicando em A, ele já traz. Qual que é o critério? Tá? Esse critério, tá? Essa data, ela tem que ser maior
ou igual, daí lá em base a gente vai utilizar o 1º de janeiro, tá? Só que um pequeno detalhe aqui é que o Excel é muito inteligente, mas é que ele dá uma perdidinha, tá? Por quê? A partir do momento que eu clicar aqui embaixo, percebam que eu vou utilizar um outro critério, ele colocou entre aspas. E quando ele coloca entre aspas, ele está dizendo que isso aqui é um texto, tá? Ele não está referenciando a célula da base I3. Não, ele está dizendo, ó, se a data for igual a este texto que eu acabei de colocar aqui, e aí ele acaba se perdendo, ele não vai trazer a informação correta. O que eu tenho que fazer? Manualmente, eu vou deixar o maior igual, entre aspas, e aí eu vou utilizar aquele componente onde eu consigo concatenar, ou seja, unir as informações, que é o e-comercial. Tá? Percebam que aqui ele já conseguiu trazer um resultado. Tá? Então, ele já traz um valor referente à soma de tudo que for maior ou igual ao 1º de janeiro. Tá? Então, se eu der um OK, a gente já consegue ter uma ideia. E esse OK é meio complicado, porque ele está trazendo o valor que não é o real ainda, vou colocar em monetário, e percebam que ele está 364.406. O que ele fez? Ele somou tudo que for maior do que 1º de janeiro, ou seja, ele somou todos os lançamentos. Tá? Então, vamos continuar com os critérios para que ele traga só o que a gente realmente precisa, que é os lançamentos de venda de produtos em janeiro. Então, de novo, seleciona a célula. Para facilitar, nós vamos aqui em fórmulas e o inserir função. Como já existe uma função, ele vai abrir aquela caixinha de ajuda, tá? Para facilitar. Vou fazer a mesma coisa agora que nós fizemos aqui, só que dizendo que tem que ser menor ou igual ao último dia de janeiro. Tá? Então, intervalo de critérios, novamente, vai ser o lançamentos, a coluna A. E aqui no critério 2, eu vou dizer que tem que ser menor ou igual, lá na base, o último dia de janeiro. Tá? De novo, se eu clicar fora, ó, ele já colocou como se tudo isso aqui fosse texto. De novo, eu tenho que fazer manualmente, dizer, olha, o menor ou igual é um texto de comparação, vou concatenar através do e-comercial e vou apagar a nossa aspas ali. Ele já traz um resultado, olha, um pouco diferente, tá? Nós temos aqui 52.516. Se eu clicar em OK, ele já vai dar. Mas a gente não tem que comparar com venda de produto? Sim, nós temos. Só que nós temos um pequeno problema que a nossa caixa aqui de ajuda não consegue trazer um critério, um terceiro critério. Aí, de novo, nós vamos para o manual. Tá? Então, eu consigo fazer o Soma Cs com diversos critérios, mas na caixinha de ajuda lá ele não vai fazer essa parte. Nós temos que vir aqui e manualmente dizer que eu quero. Tá? Então, qual que é o próximo critério que eu vou analisar? Ou seja, qual o intervalo de critério? De novo, lá em lançamentos, o critério que eu quero analisar agora vai ser o tipo, ou melhor, a categoria de entrada ou de saída. Tranquilo? Ponto e vírgula para passar para o próximo parâmetro. E qual é o critério? O critério é seja igual ao venda de produto. Tá? Percebam que quando eu cliquei aqui em fluxo de caixa, ele trouxe um nome. Eu não preciso, como está dentro da própria planilha, eu só preciso referenciar a célula. Então, eu vou colocar aqui em venda de produto. Dando OK, ele já trouxe o valor de 15.130. Tá? Então, vamos dar uma olhada lá em lançamentos. Em janeiro, eu deixei agrupado. Tá? Nós temos isso aqui em janeiro. E venda de produto. Nós temos aqui, ó, venda de produto e venda de produto são 1, 2, 3, 4. Então, eu vou selecionar esse, vou selecionar esse outro através do Ctrl pressionado, ok, galera? Venda de produto 2 de novo, tá? E ele já trouxe aqui embaixo, ó, um resumo. Então, ó, foram 4, uma soma de 15.130 em janeiro. Então, voltando ao fluxo de caixa, a gente percebe que o cálculo está correto. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que replicar para os outros meses e para as outras categorias. Agora a gente vai aqui uma parte um pouquinho que você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Nós temos que, se eu simplesmente copiar as informações aqui e arrastar, ó, ele não está trazendo as informações corretas. Por quê? Nós temos que nos preocupar com
o bloqueio ou o travamento de referências para que ele não pegue uma referência incorreta. Quando eu simplesmente copio para cá, o que ele faz? Ele arrasta todas as referências junto com as informações que nós colocamos aqui. Por quê? Se eu arrastar, ele vai arrastar a referência aqui embaixo também dos meses, tá? Só que se eu arrastar para a direita, copiar as informações para as outras células dos outros meses, eu quero que ele seja referenciado ali. Então, um detalhe importante é que quando eu faço um bloqueio, um travamento de referência de uma célula, eu tenho que me preocupar se eu estou bloqueando ela totalmente ou só em colunas ou linhas, tá? Percebam que quando eu faço esse bloqueio em algumas células, tá? Ele coloca dois cifrões, um antes da letra e um antes do número, tá? Então, se eu coloco um cifrão antes da letra, eu estou bloqueando a coluna. Se eu coloco um cifrão antes do número, eu estou bloqueando a linha. Então, aqui é importante e vamos entender, vamos utilizar corretamente para evitar esse tipo de problema. Tá? Então, primeiro, os lançamentos, eu vou fazer o bloqueio, por quê? Se eu levar para a direita, as colunas que nós iremos utilizar são as mesmas. Então, eu posso bloquear sem medo todas as colunas referentes à coluna, ou melhor, a nossa planilha de lançamentos. Então, eu vou aqui no F, aperto F4 no meu teclado, ele já faz o bloqueio. Mesma coisa no lançamento A. Na base, tá, o que acontece? Aqui eu estou referenciando 1º de janeiro. Tá? O que eu quero? Eu vou bloquear apenas a nossa linha, que é 1º de janeiro, sempre vai ser na linha 3. Tá? Então, olhando aqui na base, melhor, não vou olhar porque senão vai interferir aqui, eu vou colocar apenas o cifrão antes do número. Cuidado, não faça isso antes da letra, porque senão ele vai bloquear, e aí aqui embaixo em fevereiro ele vai ficar travado em janeiro sempre e não vai funcionar corretamente. Agora, estou aqui pesquisando na coluna de datas, tá, para verificar se ele é menor ou igual ao último dia de janeiro. Aqui sim eu vou bloquear totalmente. E aqui, novamente, eu vou bloquear apenas a linha 4, através da utilização do cifrão. Indo para a coluna de lançamento, onde eu estou vendo qual é a categoria, tá? Aqui eu posso bloquear totalmente. E aqui, o que acontece? Aqui é o inverso. Por quê? Se eu estou procurando o A5 dessa própria planilha, A5, venda de produto, quando eu puxar aqui para baixo, ou copiar essa formatação, essa função para as outras células aqui embaixo, eu quero que ele continue referenciando o que está à esquerda. Mas se eu copiar para a direita, eu não quero que ele copie, que ele modifique a coluna. Então aqui vai ser o contrário. Eu vou bloquear apenas a nossa coluna, tá? Então por quê? A linha eu quero que ele mantenha atualizando aqui embaixo, mas a coluna sempre vai ser a coluna A, ok? Clicando em OK, ou melhor, apertando Enter, ele já atualizou, aqui não fez diferença nenhuma. Agora sim, se eu arrastar aqui para baixo, pegando, ó, detalhe, tem que deixar o cursor todo pretinho para que eu consiga arrastar as fórmulas aqui para baixo. Percebam que ele já trouxe as informações referente às nossas entradas referente ao mês de janeiro. Tá? E agora eu posso arrastar também, mesmo com tudo isso já selecionado, para a direita até chegar a dezembro. Total não, tá, galera? Porque o total a gente vai usar outra fórmula. Tranquilo? Então percebam que ele já copiou. Nossa, Fernando, mas não tem venda de ativo e outra fonte nos outros meses? Não, tá? Eu coloquei somente em janeiro. Se você quiser olhar com calma, nós podemos aqui dar uma conferida. Opa, lançamentos, tá? Então a gente só tem venda de ativo no primeiro mês, em janeiro. Nos outros nós não temos, ok? Então, com calma a gente pode analisar que está tudo correto aqui. Nós vamos ter que fazer tudo isso de novo com as saídas? Não, é bem tranquilo porque a gente já deixou tudo bloqueadinho, correto? E basta eu chegar aqui, ó, copiar, ou venho aqui na página inicial, venho aqui, ó, copiar, e ele vai colar, tá? Como a gente já deixou tudo bloqueadinho, ele já está pegando corretamente. Ih, Fernando, trouxe aqui vazio. Ele trouxe vazio porque nos lançamentos não existe nenhum tipo de saída de retirada em janeiro. Se eu replicar para todos os outros meses e todas as outras categorias, vocês vão ver que ele já está trazendo ali, tá? Porque eu coloquei retirada apenas em junho e dezembro daquele mês, mas as outras categorias ele já trouxe tudo certinho. Muito bem, aqui nós já deixamos
uma boa parte pronta do nosso fluxo de caixa, onde ele está buscando por categoria e por mês. Por que a gente já não fez uma planilha para cada mês? O legal disso é que eu posso implementar aqui embaixo fora de ordem. Digamos que o seu cliente passou a esquecer, seja lá qual for o motivo, e você precisa inserir, você não precisa ficar se preocupando em colocar em ordem aqui em cima. Você pode digitar, por exemplo, dia 1º de janeiro, esqueci a barra, de 2021, eu vou colocar uma entrada, eu vendi um ativo qualquer aqui, não preciso, vou colocar um ativo qualquer, tá? Vai ser via transferência e, sei lá, 15 mil reais. Entrou 15 mil reais. Percebam que o meu fluxo de caixa, ele já atualizou aqui, venda de ativo, 15 mil reais em fevereiro, tá? Eu não preciso colocar em ordem aqui os nossos lançamentos. Isso facilita muito. Ele já automaticamente vai pesquisar e trazer os resultados conforme o que nós colocamos ali, tá? Então, para isso que serviu toda aquela parte de datas aqui na base para facilitar. Além disso, se você quiser utilizar no ano que vem, você apaga os lançamentos e só atualiza o ano aqui sem problema nenhum, tá? Claro, faz uma cópia da planilha, não vai apagar do nada. Então, continuando aqui no nosso fluxo de caixa, vamos preencher o restante das informações, os totais, primeiramente, tá? Então, aqui em cima, ou melhor, em total de entradas, eu vou totalizar o janeiro. Para facilitar, olha lá que legal, o autossoma. Clicando aqui, ele já vai pegar a soma direto dessas informações. Dou um Enter, tá? E vou replicar isso para o restante, tá? Da nossa planilha aqui, até o total, porque o total também vai utilizar esse total, tá? Então aqui, percebam que a nossa formatação do texto está meio... não consigo enxergar direito, então vamos deixar mais bonitinho. Coloca em negrito, e vou utilizar a cor da fonte branca, tá? Então já facilitou muito essa visualização. Mesma coisa eu vou fazer com os totais aqui. Vou em autossoma, verifico se ele está selecionando corretamente, porque às vezes ele pode dar uma perdidinha, então é legal sempre dar uma conferida. B5, ótimo, até a M5. Tranquilo, aperto Enter e também vou replicar para as outras, tá? Então ele já fez. Professor, mas está feio, não gostei do jeito que se deixou aqui. Você pode fazer aquela verificação. Se não tiver nada, não aparece nada, tá? Por que eu estou deixando isso? Porque caso você queira colocar outras entradas, basta você vir aqui e adicionar, tá? Ele já vai fazer isso tudo automático, tá? Você otimiza, automatiza a sua planilha, deixando muito mais prático. Agora fazendo os totais de saídas, vou ali em autossoma, confere, tá ok. Vou passar agora, copiar essas fórmulas para as outras linhas ou colunas, tá? Vou mudar a formatação de novo, colocar em negrito e deixar em branco para melhorar essa visualização. E as somas totais aqui também, tá? Aperto Enter e vou replicar para as outras. Muito bem. Tudo certo? Vamos continuar. Agora no saldo operacional, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar do mês, nós vamos pegar as entradas e subtrair as saídas. Bem tranquilo, vou começar com igual, vou selecionar o total de entradas menos, ou melhor, subtrair, aquele tracinho, o total de saídas. Apertando Enter, ele já trouxe aqui as informações. Posso fazer isso até o final, tá? Incluindo o total. Vou mudar a nossa formatação para branco e negrito, para deixar mais bonitinho. E por último, aqui nós temos o acumulado, que vai ser o nosso saldo operacional, mais o inicial, tá? Que nós ainda não mexemos nesse inicial. Vamos lá. Então, eu começo com igual, seleciono o saldo operacional, coloco um mais, tá? E lá em cima eu vou selecionar o saldo anterior, tá? Aperto Enter. Para facilitar, vamos deixar já tudo pronto aqui no saldo anterior. Esse primeiro saldo anterior eu tenho que fazer ele manualmente, tá? Então eu vou pegar o saldo anterior do ano, no caso 2020, o que restou de 2020 aqui o saldo total. Vou colocar fictício total, 15 mil, tá? Para que isso fique bonitinho. Vou colocar em monetário também, para deixar mais bonito. E aqui eu vou copiar para todas as outras colunas, menos o último aqui, tá? Deixar só até dezembro. Vou mudar a nossa formatação para negrito e em branco,
Tá? Então, ele está somando aqui conforme as necessidades. Percebam que está sempre igual ao saldo operacional. Por quê? Eu preciso colocar aqui qual que foi o saldo anterior. Tá? Então, eu vou pegar o acumulado do anterior, ou seja, eu vou referenciar igual ao acumulado do mês anterior. Aperto o Enter e ele já vai trazer. E agora sim eu posso replicar a partir de fevereiro para até dezembro. Ok? Na verdade, eu posso replicar até para o total, tá? Porque ele já está referenciando qual foi o total aqui final de dezembro e vai ser o final do ano também, ok? E por último, aqui nós vamos só referenciar o final de dezembro, tá? Porque se eu pegar e replicar essa célula aqui, que ele vai pegar esse valor e somar com o total aqui e não vai dar legal, tá? Então eu só preciso referenciar ao valor acumulado do mês de dezembro. Mudar a nossa formatação para deixar bonitinho, ok? Teoricamente, a nossa planilha de fluxo de caixa já está pronta, tá? Então percebam, olha que legal, já faz um resumo, já traz por mês, tudo bonitinho, com todas as informações referentes ao que nós colocamos em base e os lançamentos que nós incluímos aqui nessa planilha. Para finalizar, o que a gente precisa? Colocar o painel, onde aqui nós vamos pegar as informações daquela planilha de fluxo de caixa e aqui embaixo nós vamos colocar alguns gráficos para facilitar essa visualização, ok? Então, saldo inicial, ou seja, o que começou o ano, tá? O saldo operacional do ano anterior. Então, eu vou colocar um igual e vou referenciar lá no fluxo de caixa esta célula aqui que eu preenchi manualmente. Então, eu tenho o valor aqui. Total de entradas, eu vou colocar o igual e vou lá no nosso fluxo de caixa selecionar o total de entradas deste ano. Tá? Então, posso ir direto no total. Total de saídas, vou em igual, novamente, só que agora lá no total de saídas. E o acumulado, eu vou lá na última, dentro de fluxo de caixa, a nossa última célula, que é o acumulado do ano todo, ok? Para deixar bonitinho, vamos mudar aqui a formatação, vamos deixar monetário, centralizar tudo, colocar uma fonte 14 e já tem uma visualização um pouco melhor. Agora, nós vamos colocar aqui as informações, ou melhor, gráficos falando sobre as entradas e saídas. Então, voltando ao fluxo de caixa, eu não quero por tipo, eu quero saber quanto foi de entrada e quanto foi de saída por mês. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, tá? Os meses, porque eu quero por mês isso. Agora eu vou selecionar os totais de entradas e os totais de saídas. Para fazer somente isso, ou seja, só essas linhas, eu vou manter pressionado no teclado a tecla Ctrl, tá? Ou seja, ele vai manter essa seleção e vai acrescentar a próxima seleção que eu fizer. Não precisa selecionar até o total, apenas os meses, tá? E vou fazer a mesma coisa com o total de saídas, tranquilo? Vamos lá, até o final. Muito bem. Tudo selecionado, eu posso soltar o Ctrl do teclado, eu venho aqui em inserir e aqui, ó, eu quero aquele gráfico básico de coluna, tá? Coluna agrupada. Sem problema nenhum, é isso que eu vou utilizar, tá? Ele trouxe dentro dessa planilha. O que eu vou fazer? Eu vou transportar para outra planilha. Você pode vir aqui em mover gráfico e tudo mais, mas o prático que eu utilizo no dia a dia é o recortar, ou seja, ele vai copiar e retirar nessa planilha. Aí eu chego aqui no painel, deixo já selecionada a primeira coluna e venho em colar, tá? E aí eu vou adaptar ele para o tamanho que eu quero aqui dentro da nossa planilha, tá? Então ele já trouxe mais bonitinho. Título de gráfico eu não preciso, eu vou apagar o título, ele já vai se adaptar aqui. E além disso, eu posso mexer também no design do gráfico, tá? Então eu posso, por exemplo, eu quero um fundo preto com algum tipo de informação que eu achar melhor. Tá? Então aqui eu tenho o total de entradas e total de saídas. Caso você queira alterar essa legenda, você pode fazer sem problema nenhum. Por quê? Ele está buscando lá no fluxo de caixa esses valores aqui, ó, este texto e esse texto. Você pode vir aqui em painel, selecionar o nosso gráfico, em design gráfico, o selecionar dados, vocês vão ver aqui, ó, total de entradas, total de saídas. Eu venho aqui em editar, e aqui ele está dizendo qual é a planilha que ele está, ou melhor, qual é a célula que ele está trazendo esse valor. E eu vou alterar na mão mesmo, apaga tudo e vou colocar apenas entradas, ok?
Vou fazer a mesma coisa com saídas. E muito bem, clico em OK e já trouxe aqui bonitinho da forma que eu queria o nosso gráfico de entradas e saídas, tá? Agora vamos para o próximo gráfico. Eu quero entradas mensais por mês, tá? Quais são os tipos de entrada, qual que entrou mais, quais os tipos que tiveram maior relevância no decorrer do ano, ou no caso mensalmente, tá? O que eu vou fazer? Selecionar os meses, apertar Ctrl no teclado, manter pressionado e selecionar. Nesse caso, vou selecionar só os que já existem, tá? Aí, se você colocar mais, você precisa atualizar seu gráfico. Então, selecionei, vou de novo em inserir, gráficos e vou selecionar o primeiro. Novamente, vamos transportar para aquela planilha para facilitar. Vou em recortar, venho no nosso painel, seleciono a primeira coluna, ou melhor, a primeira célula presente aqui, vou em colar e vou alterar o gráfico para manter o mesmo padrão do gráfico que nós fizemos ali, tá? Vou alterar o tamanho, vou apagar esse título já que eu tenho a informação ali em cima e vou alterar o design para que mantenha o mesmo padrão. Aqui eu não preciso alterar a legenda porque, ó, venda de produto, serviço, venda de ativo e outra fonte, tá? Então, ó, percebam que só em janeiro nós tivemos todos os tipos de entrada, tá? E nos outros aí nós não temos exatamente da mesma forma. Mas é visível, por exemplo, com os lançamentos fictícios que eu coloquei, que em novembro nós tivemos a maior quantidade de vendas de produto, tá? E agora vamos terminar aqui com os gráficos fazendo de saída. Lá em fluxo de caixa, de novo, vamos selecionar os meses. Tá? Selecionei, pressiono e mantenho pressionado o Ctrl. Vou arrastar e selecionar as categorias. Não precisa do total, tranquilo? Muito bem. Agora eu vou em inserir e venho aqui, ó, em coluna, tá? Vou utilizar da mesma forma que nós fizemos o outro. Vou transportar para a outra planilha, novamente, seleciono a primeira célula, venho em colar. E aí eu vou modificar o gráfico para deixar ele mais ou menos no mesmo padrão do outro, tá? Apago o título, venho em design e coloco aqui. Ok? Então aqui nós temos uma ideia geral do nosso fluxo de caixa, utilizando muito do que nós já fizemos nas outras aulas, tá? Então aqui eu tenho uma ideia geral, consigo ver. Se você quiser, você pode implementar outros tipos de gráfico por mês. Eu quero saber quais são as formas de pagamento mais utilizadas, fazer um gráfico bonitinho sem problema nenhum, tá? Você pode implementar, alterar conforme a sua utilização, que vai tornar seu dia a dia mais prático. E para finalizar, que nós aprendemos aí em uma aula, vamos bloquear essa planilha para que apenas os lançamentos sejam alterados, tá? Então, assim, se você coloca essa planilha para outras pessoas utilizarem, tá? Então é legal que as pessoas não tenham o acesso direto para bloquear sem querer, às vezes apagar alguma informação, tá? Então, vamos lá. Em revisão, você vem aqui, ó, proteger planilha. Estou protegendo apenas o painel, tá, galera? Você pode deixar para selecionar sem problema nenhum. Vou deixar sem senha, tá? Então, assim, não é algo super sigiloso. Eu quero apenas que não ocorram erros sem querer, tá? Então, cliquei em OK. Posso deixar sem senha. Por quê? Ele mantém bloqueado. Ó, se eu tentar apagar, modificar alguma informação, ele traz um aviso que está bloqueado, tá? Então, para que você consiga alterar, é necessário desproteger essa planilha. Vou fazer a mesma coisa com o nosso fluxo de caixa. Os lançamentos você pode deixar sem problema nenhum, porque quem for inserir informação precisa ter acesso. O que você pode fazer, por exemplo, é deixar ele mais bonitinho, tá? Então eu vou clicar aqui no H, vou segurar Ctrl e ir até a seta para a direita no teclado, opa, vamos voltar aqui porque faltou segurar o Shift. Clica em H, Ctrl, Shift e vai até o final. E todas essas colunas eu vou ocultar, tá? Para deixar mais bonitinho aqui, para que você tenha apenas acesso às colunas necessárias, tá? Então aí você vai utilizar conforme a necessidade. E a base, esse tipo de informação aqui você pode bloquear, tá? Ou seja, proteger para que ninguém altere. Porque se alguém chegar aqui e alterar a data sem querer, modificar a fórmula, vai complicar e vai alterar aqui o nosso fluxo de caixa. Então, vamos proteger. E além disso, como é uma planilha que você vai definir, por exemplo, no início do ano, alterar e não precisa mais mexer nela, o que você vem? Aqui na base,
botão direito e ocultar. Tá? Não precisa. As informações ainda existem, estão sendo utilizadas pelas outras planilhas, mas ela está oculta. Ah, professor, como é que eu faço para voltar aquela planilha? Venho aqui, botão direito, em qualquer uma das planilhas, venho em reexibir e seleciono o que está oculto. Tranquilo? Então esse foi um apanhado geral do que nós tivemos nas outras aulas, tá? Algumas funçõezinhas novas, uma ideia geral do que você pode fazer com o Excel que vai auxiliar no seu dia a dia, ok? E com isso nós temos um fechamento do Excel, onde nós fizemos todas as funcionalidades e no final implementamos isso numa planilha mais completa, com todas as informações de um fluxo de caixa que você poderá utilizar no seu dia a dia, com seus clientes e diversas vezes, ok? Bons estudos!